Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e nesse vídeo eu venho comentar com vocês sobre como se constrói um bom vilão, um bom antagonista, como vimos agora recentemente nos cinemas com o Coringa de Joaquim Fênix. O que é que um vilão precisa ter para que ele cumpra com o seu papel de fortalecer ainda mais a nossa torcida para o protagonista, ou ele também pode funcionar como um anti-herói protagonista e que nós acabamos por torcer por ele apesar dos defeitos, apesar dos problemas inerentes ao personagem. Uma história só vai pra frente quando ela tem um bom antagonista, que não precisa ser necessariamente uma pessoa, um personagem, mas precisa ter um conflito. E então eu vou dar algumas dicas para você que gosta de escrever, que quer escrever um bom antagonista. E ao final eu vou dar alguns exemplos com grandes vilões e antagonistas da literatura nacional e mundial. Um bom personagem se espelha em pessoas da nossa vida, do dia a dia. E assim como as pessoas do dia a dia, ele não pode ter só uma dimensão. Muitas vezes em descrições de livros vemos apenas a descrição física, que é aquela mais superficial. É dizer qual é a cor do cabelo, o tipo de cabelo, a cor do olho, a aparência física do corpo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é gordo. Muitas dessas características são irrelevantes. Quando pensamos em características físicas, é interessante pensar naquilo que foge ao comum, naquela cicatriz, e o que é que levou aquele personagem a ter aquela cicatriz, ou uma deficiência física que faz com que ele enxergue o mundo de uma forma diferente, por exemplo, um personagem que seja cadeirante, ou um idoso que tenha que andar com uma muleta, ou uma pessoa que tem alguma deficiência visual ou auditiva, ela vai enxergar o mundo de uma forma diferente. E aquela característica física também vai fazer parte da história dela, de quem ela é. E aqui, se formos pegar o exemplo do Coringa, e eu deixo claro aqui que não tem nenhum spoiler do filme para quem não assistiu, temos um personagem magro, que tem o cabelo em uma certa característica, tem o desleixo, o modo como ele veste as roupas dele, o modo como ele se pinta. E isso é uma coisa que já vem desde a época dos quadrinhos, desde a época dos outros filmes do Batman também. Você vai perceber pelo modo como ele anda, como ele se veste, como ele trata a questão da higiene pessoal, que é uma coisa que a gente consegue ver visualmente. Também o modo como ele leva a sua própria doença mental e como ela está em tratamento ou não. No quesito psicológico, que é a segunda grande esfera de construção do personagem, temos que entender quem ele é por dentro, e não só em sua casca externa. Temos que entender quais são os seus medos, seus sonhos, seus anseios, qual é o objetivo que move ele dentro da história. Como ele fala, como ele se comporta, se ele é mais introvertido, mais extrovertido, como ele vai reagir de acordo com cada situação. E é isso que vai dar, em grande parte, a questão da verossimilhança. E é importante que exista essa diferença e que a gente consiga perceber pela própria fala do personagem quem é que está falando, e a gente não recaia naquele velho maniqueísmo de bem contra o mal, daquele personagem perfeito, lindo, maravilhoso, sem defeitos, contra o antagonista que é só defeitos, que não é humano e que a gente não consegue se identificar em nenhum momento com ele. E é justamente esse elemento de identificação que faz com que nós nos apaixonemos pelos personagens e pela narrativa. Aquele senhor perfeito, personagem que sabe tudo, inteligente, forte, bonito, é simplesmente um personagem chato. E a grande simbologia desse personagem chato é a Mary Sue, uma personagem linda, rica, sem defeitos, que já povoou muito a literatura no passado. E o terceiro componente 3D da construção do personagem é a sua construção social. Devemos saber quem é esse personagem no mundo, como ele se encaixa, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são as pessoas de seu convívio, onde ele trabalha, com quem ele trabalha, como ele se relaciona politicamente também. Isso é muito importante. Por fim, devemos entender nesse grande personagem, nesse grande antagonista, qual é a sua origem, qual é a sua motivação, qual é o seu desejo, quais são suas fraquezas e seus defeitos e no que ele se assemelha conosco. E a melhor forma de preencher as lacunas e entender os aspectos físico, psicológico e social do seu personagem é olhar o mundo ao redor. O escritor, ele é um grande observador. E a segunda forma também é através da leitura de grandes livros com grandes personagens, como os exemplos que eu vou citar agora. E o primeiro livro que eu vou citar é um dos meus livros favoritos da vida, é o livro A Cidade do Sol, de Khaled Hosseini. E o personagem que eu vou citar aqui, o nosso antagonista, o nosso vilão, é o Rashid.
é o que vai se casar com a Miriam e a Layla. E ele é simplesmente detestável. Nós amamos odiar o Rashid, nós queremos que o Rashid suma da face da terra. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que existem tantos Rashids por aí. Ele é um personagem muito verossímil, ele é aquele senhor que gosta de meninas jovens e que ele tem esse comportamento machista. Ele é violento, ele é opressor, ele é sexista. E ele não tem muita empatia, ele só realmente se importa com o que se volta em torno dele, com o próprio ego e quais são as suas necessidades e não as necessidades das outras pessoas. Percebemos nele bem esses 3 elementos de construção do personagem: o seu tipo físico, que muito vai se basear na sua idade, o perfil psicológico, que é esse que eu comentei, e a questão social. Ele é um homem afegão e que vive essa questão da poligamia, e ele é um homem muito bem ajustado com os desejos e com as características da sua sociedade. O próximo livro que eu vou citar é um clássico, o primeiro livro de ficção científica, Frankenstein, de Mary Shelley. Eu já fiz resenha desse livro para o canal. E simplesmente é um antagonista, um vilão, que é essa criatura construída pelo Dr. Frankenstein. E simplesmente é uma figura muito complexa. A gente tem essa questão física dele, que causa horror nas pessoas. O componente psicológico também é bem destrinchado. A gente sabe o que esse personagem quer. Ele quer o amor desse criador, ao mesmo tempo que ele tem essa rejeição, que era o seu maior medo, rejeição não só do criador, mas de todas as outras pessoas do planeta. E assim ele começa a adquirir esses comportamentos destrutivos contra as pessoas. Ele não tem lugar no mundo. Essa questão social dele também é muito importante. Ele não se encaixa. E confesso que os dilemas existenciais, né, da criatura, elas perpassam muitos dos dilemas que a gente também vive na nossa sociedade. E não só da época da Mary Shelley. E confesso, nesse livro aqui, eu torci pela criatura, eu torci pelo antagonista. Mesmo com os horrores que ela cometeu, a gente consegue, através da humanização do personagem, da humanização do antagonista, a gente consegue enxergar a vida através dos seus olhos. E também, em alguns momentos, a gente se pergunta, se eu fosse esse antagonista, o que eu faria no lugar dele, né? E vocês, lendo Frankenstein, vocês torceram para quem? Vocês torceram para o criador ou para a criatura? Deixa aqui embaixo nos comentários. O próximo livro que eu vou citar é uma literatura nacional, é o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, o primeiro romance abolicionista brasileiro. E o antagonista desse livro, o vilão, é o Fernando. Ele tem essa característica social, ele é um senhor de terras, ele é um homem abastado. Fisicamente, a gente tem um pouquinho menos de importância, mas o psicológico dele é o que conta mais alto. Ele é um homem possessivo, possessivo pelas suas terras, mas também possessivo pelas pessoas que ele acredita possuir. Porque nessa época, sim, se possuía pessoas. Esse livro se passa ainda na época da escravidão. E esse é um personagem simplesmente detestável, esse Fernando. A gente, às vezes, em alguns capítulos, entra na sua mente, entende as suas motivações. E a gente, assim como o Rashid, de A Cidade do Sol, ama odiá-lo. Quando a gente odeia um personagem, quando a gente ama um personagem, é mais um sinal de que realmente foi um personagem muito bem construído. E ainda falando sobre A Cidade do Sol, o Fernando daqui compartilha muitas coisas com o Rashid. Com certeza, se eles morassem na mesma cidade, eles seriam super brothers, super amigos. Vamos falar agora de um autor que gosta de fazer personagens complexos, que gosta de fazer personagens super profundos, e seus antagonistas, seus vilões também dão o que falar. E é o George R. Martin com A Guerra dos Tronos. Eu escolhi aqui o primeiro livro da série, mas eu tenho até o 5º, estou esperando o 6º sair. E eu vou citar aqui 3 grandes personagens, 3 grandes antagonistas. O primeiro é o Joffrey. Eu acredito que todo mundo odiou o Joffrey. Afinal de contas, o Joffrey, a questão social, ele é o novo rei, né? Ele é o filho primogênito do rei que faleceu, o rei Robert. E como rei, ele tem a sua questão social de personagem muito bem estabelecida. Fisicamente, ele se assemelha aos outros Lannisters, então essa questão física no livro também é muito importante, mas principalmente aqui a questão psicológica. O personagem, ele é um psicopata, ele não tem empatia,
ele não sente nenhum tipo de emoção vendo o sofrimento alheio. A questão maior para ele é a satisfação do ego, a satisfação das suas necessidades pessoais. Não muito diferente dele é o Ramsay, que também é outro psicopata, mas diferentemente do Joffrey, socialmente ele é um bastardo. E ele não tem o mesmo poder, mesmo quando o seu pai se transforma em protetor do norte. Então vemos aqui a questão, mesmo psicologicamente semelhantes, eles têm física e socialmente características muito discrepantes, o Ramsay e o Joffrey. E a outra personagem que eu vou citar aqui, que também é uma grande antagonista, é a Cersei Lannister, a mãe do Joffrey. É uma personagem muito complexa, ela é mulher, então ela tem essa característica social de ser mulher, mesmo que ela seja uma mulher em situação de poder. Ela era a rainha, agora é a mãe do rei. Ela tem o físico da família Lannister e psicologicamente ela tem uma grande misoginia dentro dela. Ela tem um grande rancor pela essa questão de desigualdade que ela sofreu em relação ao irmão, simplesmente pelo fato dela ser mulher, e ela acaba descontando isso em outras personagens femininas ao longo do livro. Ela tem essa busca pelo poder, pelo autorreconhecimento, pelo ser. Além do que, socialmente, ela ainda tem um conflito da maternidade que vai perpassar a questão social do seu personagem. Uma outra série de livros que eu sou apaixonada e que me tornou leitora foi a série Harry Potter. E ela também tem vários antagonistas importantes. Eu estou aqui exemplificando com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu faço a coleção das edições ilustradas. E eu vou citar aqui 3 grandes antagonistas do livro. Um deles, que eu acredito ser o mais complexo de todos, é o Snape. Ele tem essa questão física muito pronunciada, ele não é um personagem belo. Ele não ser um personagem belo também faz parte da sua questão psicológica de personagem mais introvertido, mais afeito, mais próximo das artes das trevas. Socialmente, ele não é um personagem que vem de família rica e que tem um grande conflito, ele é mestiço, entre a sua mãe e o seu pai. Conhecemos ao longo da história muito bem a motivação desse personagem, que tem muito a ver com o amor que ele tem pela mãe do Harry. E ao mesmo tempo que é um personagem com muitos defeitos, ele também tem o seu papel de redenção ao longo da história que lhe trouxe humanidade. Outro antagonista, que é para ser o antagonista principal, é o Voldemort. Ele já é um personagem que, à semelhança do Joffrey e do Ramsay, é um personagem sem empatia. Um personagem que não tem amor pelo próximo. A questão física dele é muito importante também, já que ele tem esse grande contato com a figura ofídica, os olhos, o nariz. A questão psicológica da psicopatia e a questão social do fato dele ser de uma grande linhagem bruxa, mas ao mesmo tempo uma linhagem bruxa em decadência e concebida através da poção do amor. E a terceira antagonista dessa série de livros é a Umbridge, que na verdade é a que eu mais odeio dos 3. É uma personagem que tem essa característica física também muito importante, toda de rosa, muito fofinha, a casca, né? Pelo menos o externamente dela parece aquela coisa meiga, aquela coisa amigável. Internamente, psicologicamente, é uma pessoa muito preconceituosa, sedenta por poder, que se apega às figuras de poder para usurpar aquele espaço e que não tem nenhum escrúpulo para chegar nessa situação, nesse fim, né? Não importa os meios por quais ela passe. E por fim, o último livro que eu vou citar é um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito da vida, e o livro é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Inclusive eu fiz aqui no canal um diário de leitura desse livro, tá muito interessante, você pode conferir aqui no card. E de que personagem eu vou falar aqui? Eu vou falar do Javert. O Javert é um personagem muito complexo, é um personagem que você entende quem é o Javert. É aquele oficial de polícia que entregaria a própria mãe se a mãe cometesse um delito. É aquela pessoa 100% ética, que a moral não permite desvios, nem pequenos desvios, não permite jeitinhos, não permite compreensão. Ele simplesmente é o que é e ele se enxerga como o cumpridor das leis. Eu, pelo menos, torci o livro todo para que ele não encontrasse o Jean Valjean, que é o nosso grande protagonista, aquela pessoa por quem a gente torce durante o livro. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o Javert, ele não é um monstro. E você? Que outro grande vilão e antagonista você conhece? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!